O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sentando e rezando, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Acolho você mais uma vez aqui no nosso santuário do Pai das Misericórdias, povo de Deus que está em casa e que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos na 15ª semana do tempo comum. Temos mergulhado na beleza do livro do Êxodo, toda a história forte que é para nós, e os chamamentos de Deus. Moisés, Moisés, ele respondeu: aqui estou. Como a gente precisa estar sempre atento ao chamado de Deus. Moisés escutou lá no Monte Horebe, Monte de Deus, onde ele contemplou a grandiosidade desse grande mistério. Eu me lembro que de algumas peregrinações que fiz à Terra Santa com o povo de Deus, uma das mais envolventes no coração foi quando tive a oportunidade de subir o Monte Horebe. Mais de 6 horas de subida. E que experiência de Deus subir aquele monte, aonde 3 coisas precisavam estar muito no meu coração: o confiar, o acreditar e manter os olhos fixos no cume da montanha. A gente começa a subir numa madrugada, não imaginamos o tamanho da montanha, e aí a dinâmica de chegar na madrugada para subir, porque se a gente encara logo de manhã e vendo o tamanho, a gente desiste. E ali a subida vai acontecendo, e quando o amanhecer vai acontecendo, você vai vendo aonde você está. E ali a confiança naquele homem que vai nos guiando, que é um beduíno, um homem do deserto. Nós temos que confiar, acreditar que ele vai levar ao cume da montanha e manter os olhos fixos, não olhar para trás. E quando nós chegamos lá em cima, a palavra se cumpre: tire a sandália dos pés, pois o lugar onde está é santo. Muitas coisas na vida, na nossa vida, na vida do Padre Bruno, na sua vida, a nossa vida é uma subida. Estamos sempre caminhando e precisamos subir com olhos fixos no Senhor. Aos seus eleitos, e nós somos, desde o ventre materno, o Senhor já nos chama pelo nome. Aos seus eleitos, Deus confia uma missão. A missão de libertar o povo. Moisés teve essa grande missão. Tira, Moisés, a sandália dos pés, pois o lugar onde estás é uma terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A grandiosidade daquele momento foi tão grande que diz a palavra que Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E ali o Senhor, que chamou, dá uma missão: eu te envio ao faraó para que faça sair do Egito o meu povo. Moisés respondeu: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair? Quem sou eu? Somos pequenos, somos miseráveis, mas é preciso entender que Deus, que capacita os escolhidos, Ele nos chama como colaboradores
é Ele que está conosco, é Ele que nos envia, é Ele que caminha conosco, é Ele que faz. Moisés perguntou: quem sou eu? Deus falou: eu estarei contigo. Você não estará sozinho. Em tempos tão difíceis é preciso que nós confiemos cada vez mais, meus irmãos, que o Senhor está conosco em meio aos tormentos, em meio às tribulações. Ele caminha conosco, e nessa caminhada é com a promessa de nos ajudar cada vez mais na difícil tarefa. Sim, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, e é uma renúncia diária. Tome a sua cruz e siga a minha palavra de Deus. Ama essa palavra. Quem quiser ganhar vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse ganhará. É a dinâmica do Evangelho, da palavra do Senhor, da busca do reino dos céus, a subida que nós travamos diariamente. E é interessante que quando eu comecei a subida, estava com uma mochila, e na mochila estavam os paramentos para celebrar uma missa, lá em cima. E o Espírito Santo colocou no meu coração: começa a missa aqui embaixo. Tirei a túnica, coloquei a estola, fiz o em nome do Pai, e duas peregrinas falaram: o padre desistiu de subir. Aí eu disse: não, a nossa subida vai ser o ato penitencial. Foi o maior ato penitencial da minha vida. Em silêncio, em oração, refletindo. Como foi interessante fazer entender, buscar entender que mesmo que o cansaço, e quantas vezes nós precisamos parar na subida, imagine 6 horas de uma subida íngreme, por lugares, e quando foi para descer eu disse: meu Deus, como é que nós passamos por aqui? Porque existe realmente um precipício, montanha é altíssima. Quantas vezes a gente parou para respirar? Interessante que a gente, quando ia para subir no monte, a gente recebia uma lanternazinha deste tamanho, bem pequenininha. Quantas vezes eu olhei para os peregrinos pegar aquela lanterna e querer olhar o fim da montanha, mas aquela lanterna ela só iluminava passo a passo. A cada dia basta o seu cuidado. Quantas vezes eu, Padre Bruno, e você queremos... Não, amados, aquela lâmpada pequena, de uma pilha apenas, ela só iluminava passo a passo, cada pezinho que a gente dava para frente. Na confiança, no acreditar, com os olhos fixos no cume da montanha. Nessa tarefa difícil, Ele está conosco, Ele não nos desampara. Nele vemos cada vez mais, e com Ele nós somos mais que vencedores. E aí o Evangelho deixa claro para nós, porque por meio de Jesus, o Pai Celeste, o Pai dos céus, o Pai das misericórdias, que é Deus de toda consolação, Ele manifesta a sua glória por meio de Jesus a todos os que dispõem em recebê-lo. Hoje nós estamos iniciando um dia. Vivemos um milagre do acordar, abrimos os nossos olhos, despertamos. Primeira atitude do dia é dizer obrigado, Jesus, gratidão pela vida. Nesse dia 14 de julho de 2021, eu, Padre Bruno, você que está no santuário e você que está em casa, temos a oportunidade de renovar o nosso sim a Deus, dizendo: Senhor, se até hoje eu errei, eu quero hoje começar uma vida nova. Se dispor a esse chamado, dando uma resposta diferente, repito mais uma vez, numa tarefa difícil. A porta é estreita, o caminho tem pedras, é preciso saber escolher, tomar as decisões, lembrando que toda decisão gera consequência. Sim, muitas coisas nós não vamos entender, mas quando nós confiamos, acreditamos e temos o olhar fixo, a graça acontece. Muitas vezes não acontece em nossa vida porque a desconfiança, o não acreditar e os nossos olhares se desviam pelas tempestades da vida. Por isso é preciso voltar sempre
nessa certeza que Ele está conosco. Deus disse a Moisés, hoje é para cada um de nós: eu estarei contigo. Eu estarei, Ele está. E nós precisamos confiar. E no Senhor Jesus, todos os que não se fecham com coisas pequenas, mesquinhas, a graça é abundante. A graça é abundante. Vamos pedir que no dia de hoje sejamos homens e mulheres tomados da palavra, homens e mulheres confiantes na palavra. Sim, o Senhor, Ele é indulgente, Ele é favorável. O segundo refrão do Salmo diz assim: pois Ele te perdoa toda a culpa. Eu disse e repito, eu não sei o que foi até o dia 13 de julho de 2021, mas hoje, 14 de julho de 2021, se eu, Padre Bruno e você tomamos a decisão de uma vida nova, renunciamos a tudo que nos afasta de Deus, voltemos a acreditar, a confiar, com os olhos fixos na promessa, o Senhor, Ele perdoa toda a culpa e cura a nossa enfermidade. Nesse tempo de pandemia, eu tenho rezado bastante na capela online. Eu estava na missão de Brasília, quando iniciou a pandemia. De imediato, Dom Marconi, bispo auxiliar de Brasília, convocou os padres, eu estava lá no meio, e falei: Dom Marconi, o que vai ser nesse tempo, como fazer, como conduzir? E ali a gente não tinha, ninguém tinha um manual de como viver uma pandemia. Foi algo que a gente está ainda, é um desafio muito grande. E ali eu falei: Dom Marconi, posso começar a fazer missas, rezar o terço pelas mídias sociais? Ele disse: lógico. Ali já me deu a bênção da capela online em São Bento, e do dia 19 de março de 2020 comecei diariamente ali com o povo de Deus, rezando. Quantas coisas eu vi ao decorrer deste tempo, como me foi importante o confiar, o acreditar, o manter os olhos fixos no Senhor, o entender que as suas promessas vão se cumprir, em meio às angústias, às dores que nós passamos. Amados, os tempos não são fáceis, mas nós precisamos confiar naquele que tudo pode e tudo faz, e temos que ser profetas da esperança, o lutar sempre, como diz o Padre Jonas, o aguentar firme, e ter a certeza, e o que eu mais peço nesta Eucaristia, tomando a decisão desta vida nova, deste tempo novo, que o Senhor está conosco. E hoje a gente começa realmente em Jesus. Em um dos momentos da missa, quando o Padre apresenta o corpo e o sangue, uma das fortes orações é quando diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que a nossa vida seja por Cristo, com Cristo e em Cristo. E em meio a tudo que vivemos, tenhamos sempre a certeza: Deus é por nós e ninguém será contra nós. A promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Moisés não ficou sozinho, cumpriu. Houve um chamado, todo chamado existe uma resposta. O Senhor te chama hoje pelo nome, e o que cabe a nós é dizer: estou aqui, eis-me aqui, aqui estou. Foi o que Moisés disse. Como vai ser, o que vai ser, o que falar, como agir? Numa boa gíria, fica na tua. É Deus que vai, é Ele que fala, é Ele que direciona. Sejamos apenas dóceis e a graça de Deus acontece. Desejo no dia de hoje um renovo para cada um de nós, e ao sairmos dessas portas do santuário, tomemos a decisão de uma vida nova por Cristo, com Cristo, em Cristo. Tudo isso eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, aquela que confiou, acreditou e manteve os olhos fixos no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.